vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Especial Halloween. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu tô trazendo para vocês mais um Penumbra. E hoje eu tô trazendo a história da Fátima. Então, bora começar? Bom, a Fátima hoje tem aí seus 27 anos e essa história aconteceu quando ela tinha 16. Então, a Fátima, nessa época, ela morava numa cidade aí que tinha em torno de 5.000 habitantes. Uma cidade relativamente pequena, tranquila, pacata. E nessa época, assim, ela saía muito para se divertir com os amigos dela. E aí nós vamos colocar o Pedro, o Hugo e a Cidinha na história. Bom, a Cidinha, ela era a mais nova. Ela tinha aí por volta dos seus 10 anos. E ela andava ali com os meninos também, ela sempre via eles, ela era vizinha da Fátima. E eles sempre andavam todos juntos ali, né? Eles eram todos vizinhos ali do mesmo quarteirão ali da cidade. Eles sempre saíam juntos, brincavam juntos, né? E era assim, muito bom, era muito gostoso para eles ali naquela época. E ali naquela cidade tinha um bairro onde sempre existia uma história ali que as pessoas mais velhas contavam. E era um bairro afastado da cidade, como se fosse um novo loteamento. Mas que nunca tinha dado certo esse loteamento. A mãe da Fátima sempre falava que alguma construtora pegava para construir, fazer o loteamento e parava. Outra pegava e parava. Ou quando se dividia em lotes sem a própria construtora mesmo, mas a pessoa ia construir, sempre dava algo errado, aparecia alguma coisa. E ali já existia histórias falando que tinha algo ruim que acontecia ali. As pessoas ouviam barulho de noite, acontecia coisas macabras ali. Só que as crianças, naquela época, elas riam muito dessas histórias porque elas falavam assim, ai, sabe de uma coisa? Eu acho que eles querem botar medo na gente porque é um bairro longe e eles não querem que as crianças vão para lá brincar, nem nada do tipo. E faz sentido, né? E principalmente naquela época, os pais, muitas vezes, eles queriam controlar, né, os filhos pelo medo. Então, falar que tem alguma coisa ali para evitar que as crianças fossem, né? Até que determinado dia, a cidade acordou com um enorme incêndio mesmo naquelas matas pro lado daquele loteamento, né? Afastado. Era um loteamento, assim, bem fantasma mesmo, porque existiam casas de todos os tipos, de todos os jeitos, que nunca conseguiam terminar aquelas casas. Então, tinha-se lá casas que não tinha reboco, não tinha janela, não tinha porta, mas tinha a estrutura da parede. Tinha casa que tinha parede, tinha batido, né, o cimento de cima, mas não tinha terminado de construir. Tinha casa que tinha o cimento, tinha tudo, mas sempre era uma casa que não tinha terminado de construir. Então ficava aquelas casas lá sem nenhum tipo de finalização daquelas casas. Elas nunca tinham sido terminadas de ser construídas. E toda vez que alguém pegava, o dono daquele lote tentava finalizar aquela casa, dava algum problema. E esse bairro, ele ficava afastado e pro resto, assim, não tinha muita gente mexendo lá e tal. Aconteceu esse incêndio pro lado dessas casas, né, ali próximo à cidade mesmo. A cidade acordou no outro dia e viu ali bastante fumaça, ainda tinha resquícios de muito
fogo, muita chama, né? E não tinha muito o que fazer, e como não morava gente por ali, o fogo acabou por se cessar sozinho. Mas logo naquele mesmo dia, assim, depois do almoço, já veio um tempo bem nublado, com bastante chuva, e ficou chovendo ali durante uns 3 dias, aquela chuva, aquela garoinha fininha e tal. Meio que assentou as coisas no lugar, né? Tirou um pouco daquela poeira que tinha ficado em toda a cidade, aquela fumaça, enfim, aquele cheiro de queimado. E sabe quando chove? Aí tinha fogo naquele lugar, chove, e você olha para a mata, tá tudo seco e preto, mas molhado, né? Então todas as árvores estavam ali preta e molhada e tudo mais. E no terceiro dia, a chuva já estava mais esse chuvisquinho mesmo ali caindo. E criança, né? Criança, adolescente ali, eles não tinham muito o que fazer ali naquela cidade. E os meninos, eles fizeram uma aposta. A Fátima, junto com os amiguinhos dela, com a Cida, com o Pedro, falaram assim: vamos juntar todo mundo e vamos de bicicleta até o loteamento para ver o que aconteceu lá? E aí, eles se olharam assim, mas foram. Decidiram que eles iam passar por cima do medo e adolescente ficava falando assim: ai, porque isso é coisa de criança, medo é coisa de criança. E a Cidinha no meio, sendo uma criança, mas queria estar lá porque ela estava no meio dos adolescentes, né? Bom, todos eles foram de bicicletinha. A Cidinha foi na garupa da Fátima, os outros meninos, cada um na sua bicicleta. Foi pedalando até chegar lá nesse loteamento. E aí eles levaram uma mochilinha com água e eles começaram, né? Eles ficaram ali perto da estrada, sem entrar dentro do loteamento em si. Mas aí o Pedrinho falou para os meninos: olha, a gente veio até aqui, a gente tem que ver se tem alguma coisa nesse lugar mesmo. E o tempo, gente, aquele tempo de neblina, nublado, tudo mais escuro, acinzentado. Então tava no clima, como diz a Fátima, de terror. Porém, não era à noite. Era assim um período de tarde para noite, mais ou menos aí, em torno de 4, 5 horas, porque eles chegaram a ficar um tempo mais, né? Eles foram até esse lugar e ficaram até um pouco mais tarde. E chegando lá, o Pedrinho, ele falou com eles: olha, eu acho que a gente tem que fazer um teste de coragem. A gente vai ter que escolher cada um uma casa dessa que está abandonada. Cada um vai entrar numa dessas casas e a gente vai dar tchau um pro outro pela janela, né, para mostrar que a gente tá lá e tal. E ficar um tempo, depois a gente sai e vamos embora. Coisa de criança mesmo, né, segundo a Fátima. E aí a Cidinha não queria fazer isso sozinha, então eles se dividiram em 3 casas, que são casas próximas, dentro desse mesmo bairrozinho ali, dentro da mesma rua, que uma ficava de frente para a outra. Então, assim, o Pedrinho ficava numa casa, a Cidinha e a Fátima em outra e o Hugo em outra. Então, por exemplo, a casa onde o Pedrinho estava era tipo um triângulo, né? A casa que o Pedrinho estava, ele via a Fátima, a Cidinha, e ele via o Hugo. Só que o Hugo e a Fátima não conseguiriam se ver, mas o Pedrinho, ele via os dois e os dois viam o Pedrinho. Bom, eles foram fazer essa brincadeira ali naquela casa. Com medo, né? Criança, mas estava ainda de dia, mesmo que nublado, mas ainda tinha luz no céu e tal. Então eles falaram: vamos que vai dar certo. E ainda caindo os chuviscos de chuva. Bom, cada um ali foi, a Cidinha e a Fátima, os outros 2, cada um foram em uma, com muito medo. E o Pedrinho falou: cada um vai ter que ficar um pouquinho aí, a gente vai ter que se ver pela janela. Até que
Eles estavam dentro da casa e aparentemente, pelo que eles conversaram depois, coisas começaram a acontecer com eles dentro da casa ao mesmo tempo. Então, enquanto o Pedrinho estava numa casa, aconteceu algo com ele lá, aconteceu algo com o Hugo e aconteceu algo com a Cidinha e com a Fátima. Bom, primeiro a Fátima e a Cidinha ouviram passos devagar dentro da casa que elas estavam. E ela sentiu um vento que não parecia ser um vento de fora, normal. Era um bafo quente que elas sentiam. E algo como um gemido mesmo. Como assim? Algo desse jeito, sabe? Um gemido quase que querendo conversar, mas quando a pessoa não consegue falar, sabe? Era esse tipo de coisa. O Pedrinho, ele já ouviu algumas batidas, como se tivesse uma porta. Mas na casa que ele estava não tinha porta. Mas ele escutou batidos na porta. E ele escutou gemido, mas foi um gemido de dor e um gemido de homem. O que a Fátima ouviu foi um gemido de mulher. Ele ouviu um gemido de homem e um gemido de dor. E o Hugo, onde ele estava, ele ouviu barulho de fogo. E como se tivesse ali mexendo em alguma coisa, como se fosse pedra rolando e tudo mais. E aí, eles falaram, isso é coisa da nossa cabeça. E eles resolveram se olhar na janela, cada um ali se olhar na janela, como eles haviam ali visto, né? Como eles tinham prometido. E foi aí, nesse momento, que a Fátima e a Cidinha gritou. O Hugo gritou e o Pedro gritou. Os três gritaram ao mesmo tempo. E aí eles saíram correndo, pegaram uma bicicleta e foram pra longe. E aí a Fátima gritava, porque a Fátima era a mais velha deles, né? E ela gritava, o que aconteceu, o que aconteceu? E todos eles, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E ela perguntando o que aconteceu com cada um deles, porque ela tinha visto alguma coisa também. E quando eles chegaram no bairro deles, como se diz aqui, até azul de medo, cada um começou a contar o que aconteceu. Então eles contaram cada um sobre os barulhos que ouviram e o que sentiram em cada uma das casas. E enquanto Fátima e Cidinha olhavam pela janela e o Hugo olhava pela janela, tanto a Fátima e a Cidinha quanto o Hugo, eles viram atrás do Pedro um homem, como se ele tivesse assim, todo sujo e com um tipo de porrete na mão, machado, alguma coisa assim, como se ele quisesse agredir o Pedro. Só que não tinha nada ali com o Pedro não viu nada, não sentiu nada. Ao mesmo tempo, o Pedro falou que viu atrás da Fátima uma mulher com cabelos compridos, que também estava assim, suja. Ela estava com uma roupa meio acinzentada, mas que parecia estar muito suja. E o Hugo, o Pedro viu no Hugo, porque a Fátima não viu o Hugo, a Fátima viu o Pedro, porque era um triângulo, né? Então a Fátima via o Pedro, Pedro via a Fátima, Pedro viu o Hugo, Hugo viu o Pedro, mas Fátima e Hugo não se viam. Então o Pedro viu atrás do Hugo um senhor de cabelos brancos, e esse senhor aparentava estar muito triste, mas ele não viu mais nada, né? Então, atrás de Fátima e Cidinha, ele viu essa mulher. Atrás do Hugo, ele viu esse senhor que estava bem triste. E a mulher, ele falou que ela estava com a cara de muito brava. Bom, cada um contou o que viu. E aí, Hugo e Fátima e Cidinha não se viam, mas eles viam o Pedro. E todos dois tiveram a mesma visão atrás de Pedro. E assim, eles meio que falaram juntos, né? Tinha um homem atrás de você naquela casa.
E eles falaram isso meio que juntos, né? Então, assim, não tinha como ter sido combinado. Eles viram literalmente a mesma coisa atrás do Pedro, estando em lugares diferentes. E eles viram a mesma coisa. Eles ficaram extremamente assustados. Foi, assim, algo que cada um ali depois chegou assustado em casa. Não conseguiram dormir aquele dia à noite. E Fátima resolveu contar para a mãe o que ela tinha visto. E a mãe dela ficou muito assustada e falou para ela que ela não deveria ter feito aquilo e contou uma história para Fátima. A mãe dela falou ali que há muitos anos atrás, ali naquele lugar, já havia sido uma fábrica. E muitos falaram, né, que isso tinha muitos anos, bem antes de alguém ter tentado construir ali. E aí que a Fátima ficou sabendo a história do lugar. Ali tinha sido uma fábrica. Era uma fábrica de tijolos e era uma fábrica que eles tinham feito mais de um andar. Então tinha o galpão de baixo, tinha a parte de cima e a outra parte. E as pessoas mais velhas daquela região falaram que aquela fábrica ela tinha desmoronado. E alguns funcionários que estavam lá dentro acabou falecendo. E que depois existia assim, não tinha como fazer perícia naquela época, não tinha como ter certeza de nada, mas muitos ali tinham acusado o dono porque alguns funcionários já tinham avisado de uma certa estrutura estar torta e quase caindo, e o dono falou que eles estavam com preguiça, que eles não queriam trabalhar. E era assim, uma época muito difícil, gente, quase uma escravatura mesmo, era bem complicado. E a mulher, provavelmente, que estava lá, era uma das mulheres responsáveis pela limpeza da fábrica. E assim, algumas pessoas morreram nessa fábrica, né, nesse dia. A estrutura, ela caiu à noite e assim, não era para ter gente lá à noite, mas esse dono, ele fazia alguns funcionários ir à noite porque ele achava, né, que ele tinha entrega para fazer, então tinha que ter gente ali para poder entregar. Era complicado, né, mesmo naquela época. Então, até a moça que era da área da limpeza, ela ia para poder fazer um café, alguma coisa ali para os funcionários terem força, porque nem era algo estruturado de dar um café, um lanche da tarde, não era esse o interesse do dono. Era realmente para eles conseguirem parar em pé para entregar o serviço. Uma coisa horrorosa, mas foi isso que aconteceu. E aí cerca de 20 funcionários foram mortos e soterrados, porque outros conseguiram fugir, correr, né? E existe essa história na cidade que até então a Fátima não conhecia. Depois disso, ela contou essa história para os meninos. E aí tem essa lenda de que desde que essa fábrica que estava naquela região ali caiu, né, nada conseguiu ser levantado novamente. Que toda vez que alguém tenta construir alguma coisa lá, esses fantasmas dessas pessoas que morreram lá não deixam nada ser construído. E aí a lenda da cidade é que se algo desmoronou naquele lugar, tudo vai desmoronar e nada vai conseguir se levantar. Essa é uma pequena frase que alguns moradores falam nessa região, porque depois que isso aconteceu, aí a Fátima procurou saber, fez pesquisa com os avós, com os vizinhos, e as pessoas foram lembrando, né, dessa época e contando essa história que acontecia ali entre eles na cidade, e a Fátima ficou sabendo de tudo isso que aconteceu, que até então ela não sabia. E ela falou pra mim: Rayane, eu nasci ali, eu não sabia dessa história e eu nunca tinha visto nem mesmo estrutura de fábrica, porque realmente tinha sido muitos anos atrás, o tempo tinha se passado, as pessoas talvez tentaram derrubar o resto que estava, então não tinha realmente estrutura de fábrica, talvez, né, por conta da construtora, veio e passou, né, máquina por cima, aterrou e tal, mas ninguém conseguiu construir lá. E até hoje a Fátima fala que ninguém conseguiu construir nem finalizar alguma casa que está lá,
que sempre que começa algo dar errado, começa a dar problema na construção, ter muita briga, nenhum pedreiro nem ajudante quer ficar lá. Então, as casas estão lá, as estruturas das casas estão lá até hoje abandonadas. Ninguém mora nessa parte da cidade e essa lenda vive até hoje. Loucura, né, gente? Complicado assim. Aproveitei que tá um climinha de chuva aqui na região onde eu moro para poder contar essa história da região que estava chovendo naquela época. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acreditam, o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. E se você gosta do meu conteúdo, quer me ajudar acima de tudo e também ter acesso a histórias exclusivas e inéditas, por favor, assine o Apoia-se e a Aurelo, que me ajuda demais, me ajuda muito. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!